Olá pessoal, sou o Klaus Gastretweiler, tá? Vou ser professor de vocês nessa matéria de pensamento oriental. Tranquilo? Vamos estar falando sobre o Tao, vamos estar falando sobre o Yin Yang, né? Espero que vocês sejam muito bem-vindos, tá? Bem-vindos a essa matéria nova aí, né? essa nova escolha de estudo. Eu acho fantástico vocês estarem aqui presentes hoje, certinho? E, bom, espero que vocês aproveitem o máximo possível a nossa matéria de pensamento oriental, certinho, gente? Então, um beijo do mago, sejam todos bem-vindos aí à matéria de pensamento oriental. Bom, vamos aprofundar nossos conhecimentos em cima do que seria, né, a origem do Yin do Yang, o que seria o Tao. Né? A gente vai estar conversando, né? Isso aqui é basicamente uma conversa, eu quero trazer para vocês esses novos conhecimentos que eu acho extremamente importante até mesmo para quem quer se formar ou se transformar em um terapeuta propriamente dito. Né? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre o Tao. Tá? Tao, em tradução literal, seria o caminho ou a estrada. Né? Ele, para o pensamento oriental, ele é a origem de absolutamente tudo. E tudo está contido nessa energia, nesse ser, na verdade, nessa coisa indescritível. Não se pode descrever o que é o Tao, mas está tudo contido nele. Sua vivência, o seu mundo, tudo isso é Tao. Né? Todos os caminhos, né? Cada pessoa vai ser um caminhante nessa vida, né? Cada um segue a sua estrada. Todas essas estradas são o Tao. Né? Para o Tao, para o taoísmo, não existe certo ou errado. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma função dentro do Tao. Tudo acontece porque o Tao quer que aconteça. Né? E nada pode fugir das mãos do Tao. Então, até mesmo se você quiser sair do caminho, você está dentro do Tao. O Tao é aquela coisa parecida com a Matrix, parecida com o que seria o Maya, né, para os indianos, a Matrix nesse pensamento mais moderno, né, que é o quê? Que é justamente você estar contido no Tao. O universo todo está contido no Tao. E tudo que acontece nesse universo é porque o Tao permite. É muito parecido com o trecho da Bíblia que diz que não cai-se uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A gente poderia até mesmo falar que o Tao que a gente está conversando aqui hoje lembra muito essa ideia do Deus, né, de Deus, do que Deus cristão, né, do Deus evangélico. Porque tudo a ele permite, tudo a ele pertence, ele é o início e ele é o fim de absolutamente tudo. Né? É fantástico esse pensamento, porque esse pensamento ele traz a ideia justamente de que tudo o que é feito nesse planeta, tudo que você faz, é com a permissão do Tao. Então nada está errado. Na verdade, a percepção e concepção do que é certo e do que é errado, ela depende puramente do observador. Né? Então você vai decidir aquilo que é certo ou errado. Né? É basicamente como a própria ideia até mesmo da alegoria da caverna. Né? O que seria certo ou o que seria errado? Você tem, não sei se vocês conhecem essa alegoria, é basicamente o seguinte: você tem três homens, né, presos numa caverna, eles viveram a vida toda presos nessa caverna, e tudo que eles conseguem enxergar são projeções, né, das sombras do mundo exterior, na parede. Então eles conseguem ver sombras deformadas e barulhos. Imagina só como é que era um barulho, por exemplo, um elefante está passando do lado de fora, e aí o som do elefante ecoa, né, pela caverna e distorce o som do que realmente é o elefante. Então esses caras eles tinham medo do mundo externo. Né? Eles estavam vivendo o próprio mundo deles. E interessante é o seguinte, que em algum momento um deles consegue sair da caverna, consegue, né, deixar de ser prisioneiro e sai da caverna. E quando ele sai, ele se depara com um mundo completamente diferente do que ele acreditava ser. Né? Ou seja, um mundo é real e o outro é imaginário? Não, os dois mundos são reais, os dois mundos existem. Se o ser observador, que é aquele cara que está lá dentro da caverna, né, vê um mundo cheio de monstros, para ele aquilo é real. E a gente tem que entender isso existe. Né? Você tem pacientes que olham e falam, não, minha dor é incapacitante. Para o paciente, a dor é incapacitante, para a pessoa, a dor é incapacitante. O estado emocional, a tristeza, a angústia são incapacitantes. E não é porque você saiu da caverna, vamos dizer assim, que você pode deslegitimizar, né? Tirar a legitimidade desse entendimento, dessa percepção que a pessoa tem. Né? Então esse cara que sai da caverna, ele vê que o mundo é completamente diferente, que o mundo é lindo, é maravilhoso e não é cheio de monstros. Né? E ele volta para tentar avisar isso para os amigos dele. Né? E o interessante é que quando ele volta como uma projeção na parede e com a voz distorcida.
E ele começa a falar para os caras, oh, gente, não é assim, o mundo aqui fora é fantástico, é maravilhoso, é lindo. E os caras lá dentro olham e falam, não, velho, que isso, tem um monstro aqui, e começam a jogar pedras no cara, né? E acabam julgando ele, apedrejando ele. Essa coisa que acontece com os terapeutas muitas vezes quando falam que talvez a dor do paciente não seja necessariamente essa dor toda que ele está sentindo, né? Que pode ter um outro fundo ou uma outra diferença. Sempre que você traz uma verdade, que é a tua verdade, né, para o meio, isso pode ser visto como uma forma agressiva, né? A gente tem que lembrar disso. E mesmo assim, a gente tem que entender que cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai seguir o seu tal. Então, o tal das pessoas que estavam dentro da caverna era permanecer dentro da caverna. Isso não quer dizer que eles estavam certos ou errados, né? E o tal do cara que saiu era sair da caverna. Então, isso é fantástico, né? O cara trouxe a verdade, ou tentou trazer a verdade para os colegas dele e foi refutado, né? Foi completamente banido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo estava no tal e não existe o ponto de vista certo, não existe um ponto de vista errado, né? É aquela velha história que a gente, né, sempre diz, o belo só existe quando a gente conhece o feio, ou o feio só existe quando a gente encontra o belo, né? O certo e o errado são da mesma forma, tá? Então você tem hoje, por exemplo, aqui no Ocidente, você falar de mutilação genital é uma coisa horrível, é uma coisa, né, péssima, mas isso é praticado pelos judeus há muito tempo. Né? Você tem aí a circuncisão é uma mutilação genital, e para eles é extremamente correto. Né? A gente aqui no Ocidente faz normalmente quando se tem, né, o estreitamento da pele enfim, da pele do pênis. Então, mas dentro de uma sociedade que abomina, cara, isso está errado, isso não é certo. Mas uma sociedade judaica, cara, isso é extremamente correto e é errado não fazer. Né? Então, o que é a tua verdade? A gente tem que começar a avaliar isso. A tua verdade, ela é só sua ou ela é do contexto todo? Né? Porque tudo vai depender do teu ponto de vista. Né? Existe até uma própria música do Raul Seixas, né? Eu adoro o Raul Seixas, vocês vão perceber isso. Eu coloquei algumas músicas deles aqui para vocês entenderem melhor o que seria o tal. Né? Mas, enfim, existe uma música do Raul Seixas que ele diz bem assim, ó, não existe certo ou errado, todo mundo tem razão, mas o ponto de vista é que é o ponto da questão. Né? Então, dependendo do teu ponto de vista, aí sim você vai moldar aquilo que é certo e aquilo que é errado para você. Né? Então, isso é importante da gente entender, principalmente se a gente for cuidar de outras pessoas. Né? A gente vai ter pessoas que vão acreditar que comer açúcar refinado não tem problema. A gente vai lidar com pessoas, né, que você vai conversar com elas, vai falar que o hábito de fumar vai fazer mal, que ela talvez não vai acreditar naquilo, vai continuar fumando. Isso não quer dizer que ela está errada. Isso quer dizer que ela pode estar suprindo uma outra necessidade na vida dela. Né? Então não existe um caminho certo ou um caminho errado, tudo é caminho. Né? E essa pessoa ir ao caminho da cura, isso vai ser um movimento dela. Né? Isso é lindo, porque você traz autonomia, você traz livre-arbítrio para as pessoas. Não é uma coisa que se fala tanto, uma coisa que, enfim, os católicos evangélicos falam muito sobre livre-arbítrio, mas muita gente não quer dar livre-arbítrio para os outros. Né? A gente fica esperando que o outro siga aquilo que é real, siga aquilo que é verdade para a gente. E não é bem assim, né, gente? Não é dessa forma que funciona. Enfim, continuando aqui sobre o tal. Então esse caminho, que é impossível você sair dele, ele originou tudo. O nosso universo é originado do tal, certo? E eu trago algumas ideias, algumas músicas para vocês tentarem entender o que é o tal. Uma delas, que para mim é a minha favorita, né, dentro das que eu citei, que é o Gita. Né? O Gita, ele justamente vai pegar aquela ideia do que é o tal propriamente dito. Né? O tal é o tudo, é o nada, né? É o pequeno detalhe, ou é a grande, né? Vamos dizer assim, é o nascer do sol, ou é o reflexo do sol numa gota de orvalho. Né? Então, essa é a ideia. O que é o tal? O tal é o todo. O tal está em tudo. E, ao mesmo tempo, nós não vivenciamos ou experienciamos o tal. Né? O tal, gente, é aquilo que a gente não pode fugir, mas a gente tenta fugir o tempo todo. Né? Essa seria uma visão filosófica. Lembrando que eu não quero trazer religião para cá. Isso não é religião taoísta. Isso é o pensamento filosófico oriental, que é importante para a gente entender uma série de coisas e pensamentos dentro da própria medicina chinesa, dentro da própria fitoterapia, alimentação, porque tudo na medicina chinesa é regido pela ideia de Tao, pela ideia de Yin Yang, certo? Então, vamos avaliar, vamos começar a ver a nossa vida por um outro ponto de vista, um outro prisma.
certo? Que é aquele que você escolher. Aquilo que você escolhe como verdade é a tua verdade. Né? Se você acredita que você vivencia uma situação extremamente ruim e que o mundo é péssimo com você, cara, essa é a sua realidade, ninguém pode tirar ela de você. Esse é o seu tal. Né? Agora, se você acredita que o mundo é uma maravilha, um playground, que você pode se divertir o quanto você quiser nele, gente, esse é o seu ponto de vista e ninguém pode se influenciar nele. Esse é o seu tal. Né? Existe certo ou errado nas visões? Não. Não existe certo ou errado. Na verdade, você vai escolher a sua experiência, a sua vivência. Né? Isso é fantástico. Né? Então, um bom terapeuta, para mim, tem que vivenciar o tal e entender que todos os movimentos que acontecem são movimentos pelo tal. Né? Então, isso faz com que você tenha... Cara, isso você relaxa você. Porque você começa a perceber que o teu mundo, ele não tem um controle. Né? Ele está em caos, ele está em descontrole total. Na verdade, o que rege ele é o tal. Isso tira uma responsabilidade, uma carga impressionante de você. A única responsabilidade que você tem é de como você vai vivenciar o seu caminho. Tá? Então, se você está vivenciando um caminho de medo, de preocupação, de tristeza, isso é uma escolha própria do ser. Né? Isso é uma escolha tua. Por mais que seja difícil modificar essa visão, por mais que você queira modificar ela o máximo possível, né? Existe, eu não estou dizendo que as pessoas estão sofrendo porque elas querem. Não, não é bem assim. Elas sofrem porque o caminho delas está voltado a isso. Né? Elas estão buscando um caminho voltado a isso. E para você tratar e curar e movimentar esse caminho, basta você mudar a chavinha na cabeça e começar a entender que o mundo não é bem assim. O mundo ele pode ser visto de várias formas diferentes. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Imagina o seguinte, tu saiu, tu foi à noite num lugar perigoso e foi assaltado. Certo? Te roubaram e tudo mais. Você tem duas formas, você tem várias formas de lidar com isso, mas vamos botar aqui duas principais. Né? Uma é você olhar e aprender com a situação e falar, poxa, eu vacilei, não devia ter andado naquele horário, naquela rua, naquele local, né? Pô, fui roubado, acontece. E a segunda é você começar a entrar em pânico e desespero e falar, meu Deus, o mundo está extremamente perigoso. E aí você coloca grades na tua casa, bota cerca elétrica, compra 5 cachorros de guarda. Cara, entende? Existem formas de você vivenciar. Alguma delas está errada? Não, não existe errado nessas duas situações. Mas existe certo também? Também não existe certo. Vai do que o ser quer vivenciar. Vai do que ele quer visualizar. Um observa e fala, bom, eu não deveria ter feito isso nesse horário. E o outro observa e diz, o mundo está perigoso. As duas formas de visão estão certas. Né? Mas qual você quer vivenciar? Não é assim? Ou então, vamos dar um exemplo com saúde. Né? A pessoa chega e descobre que está com pré-diabetes, por exemplo. Ela pode chegar e falar, ai meu Deus, o mundo é horrível comigo, meu Deus do céu, agora eu estou com pré-diabetes, o que eu vou fazer? Né? Vou tomar um glifage, vou tomar um medicamento para baixar a glicose. Pode, mas aí não muda a alimentação, né? Porque falar, não, a alimentação é muito difícil de eu mudar. Pode acontecer, certo? Não pode? Ou você pode chegar e falar, putz, tenho pré-diabetes e agora? Cara, vou mudar minha alimentação, vou fazer uma atividade física, né? Vou mudar a minha saúde. Percebe? As duas estão certas. Né? Os dois caminhos estão certos. Só que, qual você quer escolher? É basicamente isso. Né? O mundo te dá livre-arbítrio para você escolher os diversos caminhos. Né? Você pode tudo, mas nem tudo te convém. E é isso que é importante dentro do pensamento taoísta. Todo ser segue esse tal. Certo, gente? Então isso é fantástico. Né? Isso é fantástico, isso é assustador para muita gente e isso é libertador para um outro tanto de gente. Algum deles está certo, algum deles está errado? Não, né? Tudo é o tal. Então não existe certo, não é errado. Né? Eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Eles me perguntam, mas isso é certo, isso é errado? Eu vou falar, talvez sim, talvez não. Ou talvez esteja tudo certo, talvez esteja tudo errado. Né? Isso vai depender de um ponto de vista. E é assim que a medicina oriental funciona. Tá? Você vai fazer o diagnóstico, você vai observar os sintomas, você vai observar as manifestações e você vai chegar ao teu quadro de diagnóstico específico. Né? Você vai começar a perceber que o paciente tem nuances específicas, certo? E aí você vai se moldar ou vai moldar o tratamento à terapêutica do paciente ou da pessoa. Né? Não adianta você passar aí
para a pessoa ficar tomando chá a vida toda dela se ela não está disposta a fazer chá, né? Então, isso é bacana da gente entender. Os pacientes vão ser tratados de acordo com o que eles querem ser tratados, e não de acordo com o que você quer tratar o paciente, né? É aquela coisa que eu digo, quando você está tratando alguém, né, ou quando você trata alguém, é comum a gente pensar que falhou quando o paciente não tem resultados. Mas não é bem assim. É o tal do paciente, né? O caminho dele é talvez não seguir muitas das coisas das orientações que você passa e se manter e permanecer doente, né? E o seu tal é tentar curar, né? Então fica naquela coisa, ó, respeita o seu tal, né? Respeita a sua ideia em querer curar os outros, em querer tratar, em querer acolher, em querer dar carinho, né? Ou coisas do tipo. E deixe com que o outro siga o tal dele, né? Deixe com que o outro vivencie a cura dele, ou enfim, o que for, percebe? Não adianta você tentar dar carinho para alguém que não quer carinho, não é assim? A melhor experiência com o tal que eu tenho é gatos, né? Gatos, você pode estar querendo amassar eles, dar carinho neles, apertar eles, mas eles vão seguir o tal deles. Se eles não quiserem ser apertados, não quiserem ser acariciados, eles vão embora. E aí é uma escolha tua se frustrar com isso ou entender que isso é a natureza do gato, né? Então, esse é o pensamento oriental em cima do Tao, né? E o Tao tem essa coisa fantástica, né? Vamos botar aqui, ó, tem um textozinho para vocês entenderem um pouquinho sobre Tao, né? Um texto escrito por Lao Tse, que Tao é aquela coisa, ele é inominável, né? Até o próprio nome Tao não corresponde ao que seria o próprio Tao, né? Então, tudo aquilo que você pode dar nome ou categorizar não é o Tao. Porque o Tao é essa coisa sem forma, imaterial, que permeia tudo e todos. Você olha para mim e fala, Klaus, essa aula aqui é tal? Eu vou falar, talvez, né? Talvez seja tal, talvez não. Né? Você pode estar entendendo de uma forma completamente diferente do que realmente seja o pensamento em cima do tal, ou você pode estar entendendo perfeitamente o que é. Cara, isso aqui é aula de louco, entendeu? Isso aqui é aula de doido, você tem que viajar, você tem que sair da caixinha e tentar, cara, entender o contexto geral, entender o complexo que o universo é. Porque o universo pode estar num grão de areia, ou o universo pode estar no cosmos e no universo, né? No propriamente dito, no extraterrestre. Então, isso é fantástico, não é assim? Então, tudo aquilo que é concebível, né, não é o tal, porque o tal é inconcebível. Né? Tudo aquilo que é nominável, isso não é o tal, porque o tal é inominável. Né? Então, isso é bacana, porque a gente nunca vai conseguir chegar à ideia do que é o tal. A gente pode conversar sobre. É a mesma coisa que falar sobre quarta dimensão. A gente pode estar debatendo sobre a quarta dimensão, mas ninguém sabe o que é a quarta dimensão. Porque nós somos seres tridimensionais. Nós não conseguimos conceber a ideia do que é uma quarta dimensão. A gente pode conversar sobre ela, né? A gente pode falar sobre as sombras e projeções dela, né? Mas a gente nunca vai conseguir realmente chegar à verdade do que é a quarta dimensão. Somos seres presos nessa terceira dimensão. Né? Isso é física, tá, gente? Isso não é viagem, isso não é... Não, isso é física. Né? Existem até livros sensacionais para se vocês querem aprofundar na leitura e no entendimento. Um deles é o Tal da Física, né? Que é do Frigioli Capra. Certo? Esse livro é sensacional, porque o cara é um físico e ele fala sobre pensamento taoísta, pensamento oriental, e aí você começa a entender que o chinês antigo era um físico quântico, né? Porque ele só dava nomes diferentes para o negócio, mas ele estava falando sobre física quântica. Negócio sensacional, negócio fantástico. Né? Então existe aqui uma frase sensacional, ó. O existir nos leva aos canais cognoscíveis. Né? Ser e existir são realidades total, é uma realidade total. Né? Então a gente tem que entender que a nossa existência ela não é o suficiente para designar o que é o tal. O tal é absolutamente tudo, todos os caminhos, todas as ideias. Né? O caminho do fogo é a água, o caminho do jovem é a velhice, né? O caminho, enfim, a gente tem vários caminhos, e são esses caminhos que em teoria são tal. Certo, gente? Muita viagem, né? E aí, o que seria... né? A gente tem uma simbologia para o Tao na medicina chinesa. Né? O símbolo do Tao é esse círculo que vocês estão vendo aqui agora. Esse círculo que é justamente o todo, né? o que contém tudo. Né? O sentido perfeito, infinito, absoluto, a essência, né? O caminho do meio. Tudo isso aí é o Tao.
né? Tudo isso está contido no Tao, certo? E até mesmo aquilo que é oposto a tudo que a gente está falando também é o Tao, né? Então o bem é o Tao, o mal é o Tao, né? O branco é o Tao, o negro é o Tao. Então a gente tem toda essa nomenclatura. Loucura, né? Mas sensacional, né? O chinês pensou bastante nisso, filosofou muito, chegou a esses conhecimentos. Tem muita gente que pode estar pensando, meu Deus, o Klaus tá louco. Mas não é bem assim, né? O Tao é essa coisa fantástica, sensacional, né? Que permeia tudo, permeia todos, né? Certo, então o Tao, ele é o princípio único do universo. É dentro do Tao que se manifestam as energias Yin e Yang, né? Vocês já viram essas falas, a gente já conversou um pouquinho sobre o Yin e Yang, não foi assim? Então tudo que é bonito, tudo que é feio, tudo que é belo, todos esses opostos estão contidos dentro do Tao, né? Tudo dentro do universo é o Tao, basicamente, né? E o Tao é imutável, mas dentro de si ele é a própria mutação. Isso também é outra frase sensacional, né? Ele por si só é imutável, mas dentro dele é que ocorrem as mutações, né? Então a gente vai falar também sobre um outro livrinho aqui que é o I Ching, né? Que se chama do Livro das Mutações, que fala muito sobre as mutações do Yin e do Yang que ocorrem dentro do próprio Tao, tá? Mas isso é uma conversa para uma outra hora. Vamos continuar aqui. Né? Então o Tao origina o conhecido e o desconhecido, né? Ele é o grande pai barra mãe, né? Porque ele não tem sexo, ele é a origem simplesmente das energias Yin e Yang. Então vamos entrar dentro do que é o Yin e Yang, né? Bom, muita gente já ouviu falar, muita gente já pesquisou, muita gente já foi atrás, muita gente fala que um é positivo, outro é negativo, um é masculino, outro é feminino. Sim, isso tudo está certo. Isso tudo está errado, né? Porque a gente está dentro do Tao e tudo pode estar certo, tudo pode estar errado. Vai depender do teu caminho e do que você acredita. Mas vamos lá, né? A escrita chinesa para Yin e Yang é essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, a ideia, vamos dizer, do Yin vem justamente de um desenho, né, que vocês estão vendo por aqui, que nos mostra uma montanha, certo? Que se encontra coberta por nuvens. E na escrita do Yang é a mesma montanha, só que dessa vez iluminada pelo sol. Ou seja, é a mesma montanha, só que em uma ela é iluminada pelo sol e na outra ela é coberta por nuvens. Então você tem sombra, né? Essa é a escrita chinesa sobre Yin Yang. Cara, isso é fantástico, porque o chinês, né, quando ele vai escrever algo, ele não fala simplesmente, ele não é tipo A, B, C, não são códigos que você precisa somar para significar algo. Não é bem assim. Um símbolo tem vários significados para o chinês. E é isso que vocês vão perceber dentro desse pensamento oriental. Um símbolo significa muita coisa. Yin e Yang são os princípios opostos dentro do Tao. Tá? Só que eles são duas energias. E a gente precisa de três energias para manifestar o mundo, manifestar o universo. Né? Existe uma terceira energia. E essa terceira energia é você. É você. Você é essa terceira energia. Porque você escolhe nesse universo que é Yin e Yang. Porque nada nesse mundo é absolutamente Yin ou absolutamente Yang. Tudo é mutável. Né? Lembra do Tao? O Tao por si só é imutável. Mas seu interior, tudo que ele contém, é mutável. A mutação permeia o Tao. Né? Isso é fantástico, não é assim? Então, Yin e Yang é a alquimia da vida. E você depende de um terceiro, ou seja, de um espectador, para entender e separar o que é Yin e Yang. Né? Por isso que aquele símbolo do Taiji, né, que eu acho que está aqui no nosso próximo, né, o símbolo do Taiji, que é esse, né, que está tendo a origem, na verdade. Né, esse aqui está escrito, você tem o Tao, que é esse círculo fechado, dando dentro do Tao, dentro do próprio Tao, você tem as energias Yin e Yang. Só que o que separa essas energias Yin e Yang é o terceiro elemento, que é você, que a gente estava falando. Certinho? Então, olha que sensacional. Yin e Yang são os blocos de construção desse mundo. Né? Nada é absolutamente Yin, nada é absolutamente Yang. Né? Você pode estar vendo o Yin e Yang como bem e mal, como preto e branco, como noite e dia, como homem e mulher. Você pode estar vendo como esses opostos, porque eles são sim opostos. Mas a gente vai falar sobre as categorias dentro do próprio Yin e Yang, né? As manifestações do Yin e Yang. A gente vai entender melhor um pouquinho sobre o que seria essa ideia de Yin e Yang propriamente dito. Então aí está para vocês o Taiji. O Taiji é o símbolo do Yin e do Yang. Você já deve ter visto isso em vários lugares, várias religiões, vários pensamentos, não é assim?
O Taiji mostra essa relação entre yin e yang, basicamente. Né? Lembrando, nada é completamente yin, nada é completamente yang. E o que nos lembra isso são essas duas bolinhas contrárias dentro de cada uma delas. Né? Ou seja, o próprio yin contém em si yang, e o próprio yang contém em si yin. Né? Isso aí é um princípio fundamental que a gente vai ter que entender e vai ter que perceber. Né? Não estou querendo obrigar vocês, gente, a falar, gente, não existe bem ou mal. Cara, é uma escolha tua. Se você acredita que existe, então existe. Tá? Essa é a ideia do taoísmo. Se tu acredita que existe, então existe. Né? Tem até um conto antigo chinês fantástico que diz o seguinte, né? Veio um seguidor, né? um seguidor taoísta, olhou pro monge e falou, monge, Deus existe? E o monge falou para ele, Deus existe? Existe sim, Deus. Aí ele, muito obrigado, monge, e foi embora. Depois de um tempo, aparece um outro monge, pergunta, mestre, Deus existe? E o monge taoísta fala, não, Deus não existe. E o cara sai e vai embora, feliz da vida, né? Nossa, realmente, Deus não existe. E aí um outro monge estava observando tudo isso e ficou meio intrigado, né? Aí ele foi lá, conversou com o monge e falou, monge, vem cá, você disse que Deus existe para um... e falou que Deus não existe para o outro. Aí o monge olha para ele e fala, nossa, você tem razão, né? Olha só que interessante. Ele, e Deus existe ou não existe? Ele, não sei. Existe. Não existe. Né? Então você tem essa nuance. Você pode acreditar no que você quiser. Você é livre para acreditar no que você quiser. Você é livre para ter certeza do que você quiser ter certeza. Né? Você tem essa capacidade. Você vai coletar ou colher, né, aquilo que você cultiva de acordo com a sua vivência, de acordo com o teu caminho. Isso é fantástico. Então vamos falar sobre os princípios fundamentais aí, né, do Yin e do Yang, certo? Vamos consolidar isso aqui para vocês. Então vamos lá. As manifestações do Yang são essas 4 principais aqui. Né? A gente tem que entender que esses são os princípios de manifestação. O que é isso? A gente tem a oposição, a interdependência, o consumo mútuo e a intertransformação. Né? Oposição é basicamente vocês saberem que Yin, né? Yin é oposto ao Yang. Então, Yin, que tem uma categoria mais fria, mais densa, mais estática, né? Mais material, então o Yin vai ser categorizado como frio, passivo, feminino, o inverno, a escuridão, o úmido, né? A lua. E lembrar que né, se for buscar no I Ching, por exemplo, a categoria Yin e Yang, vocês vão perceber isso aqui, ó. O Yin é uma linha cortada, né? E o Yang é uma linha contínua, que está aqui no início aqui para vocês, certo? Já o Yang, ele é mais enérgico, ele é mais ativo, ele é mais quente, né? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser quente, ativo, masculino, vai ser o verão, né? Vai ser a luz, né? São os princípios fundamentais de divisão do universo. Tá? Então são opostos, são energias que são antagônicas. Na verdade, sendo bem sincero, né, você nunca conheceu o oposto a nada. Como assim, Cláudio? Você nunca conheceu o oposto a nada. Na verdade, tudo que você conhece é a existência de ou a falta de. Né? Vamos falar então sobre física mesmo, sobre física. Você já estudou física em algum momento da tua vida. Né? Vamos lá. Luz e escuridão são opostos? Não são opostos. Na verdade, luz, né, e escuridão, um é a ausência do outro. Né? A escuridão é a ausência da luz. Mas não é o oposto à luz. Você não conhece, não consegue conceber algo que seja oposto à luz. Você já parou para pensar nisso? Né? O que é oposto à luz? Né? Muito louco. Né? Não existe essa posição. Né? Existe a falta de. Então, a gente poderia categorizar como Yin Yang, né? Como Yang sendo a presença e Yin sendo a ausência? Pode, se você quiser, você pode estar vendo dessa forma. Né? Vamos falar sobre a alegria. Né? Muita gente já fala bem assim, não, a alegria, o oposto à alegria é a tristeza. Né? Não, gente, não é assim que funciona. Na verdade, a gente não conhece o oposto, a gente conhece a falta de. E qual é a falta da alegria e da felicidade? É a infelicidade, não é assim? Não é uma energia oposta. Né? E, enfim, isso é para tudo. Né? Quente e frio. O frio, na verdade, não é oposto ao quente.
Cara, o frio é a ausência do calor, né? Então isso é muito louco. É isso que vocês têm que começar a entender. Então essas oposições, essas energias opostas, né? Você pode ver isso até de princípio filosófico. O bem e o mal, né? O mal é a falta do bem, né? O mal não é o oposto ao bem. Enfim, e por aí vai, né? Você pode viajar nisso quanto você quiser. Inclusive o meu objetivo aqui é fazer vocês viajarem longe. Quanto mais longe vocês viajarem, melhor. Tranquilo? Então esse é o princípio de oposição. Um é oposto ao outro, né? Oposto, vamos botar assim, mas não é bem oposto. Outra manifestação é a interdependência. O que é interdependência? Um depende completamente do outro, né? Um não existe sem o outro. Como assim? Vamos lá. Você só conhece o frio porque você sabe o que é quente. Então, se você passou a tua vida toda morando na Bahia, né, no calor constante aí de 30 graus, basicamente, brincadeira, né? Lá 25, 30 graus, é quente pra caramba, pelo menos pra mim é muito quente, né? Cara, aí tu vai pro Alasca. Com certeza tu vai sentir um frio do cão. Não é assim? Mas você só foi capaz de entender esse frio do cão porque você saiu de um lugar quente para um lugar frio. Né? Se você vivesse a tua vida toda na Bahia só e conhecesse só o calor, por exemplo, a tua percepção de frio ia ser outra. A tua percepção de frio ia ser quando fizesse, sei lá, 23 graus, 24 graus e chovesse. Essa era a tua percepção de frio, se você vive lá numa temperatura constante de 30 graus. Então, toda a tua existência, todo o teu pensamento, tudo que você acredita, tudo que você conhece é baseado nessa interdependência do Yin e do Yang. Você só conhece o rápido, né, porque você já viu algo mais lento. Né? Você só conhece a luz porque você já sabe que existe a escuridão. Né? E é assim que acontecem as coisas. Um depende do outro para a própria existência. E o seu mundo é permeado disso o tempo todo. Tá? Então essa é a interdependência do Yin e do Yang. Né? Isso funciona com bem e o mal, isso funciona com certo e errado, isso funciona com belo e com feio, isso funciona com saúde e com doença. Né? Então, para uma pessoa que vive doente, certo? Ela pode nunca entender, ela pode achar que ela está saudável. Isso acontece constantemente no consultório. A pessoa passa a vida toda doente, mal, sempre tem alguma dor, mas ela acha que aquilo é normal, que aquilo é comum. E aí ela nunca vivenciou um estado sem aquilo. Né? Então como é que você pode dizer para ela que o que ela está vivendo é uma doença? Não, para ela é a vida dela. Né? E tudo vai depender, cara. Tudo depende do teu ponto de vista em cima de uma situação. Né? Se você é uma pessoa, sei lá, se você adora arte abstrata, vamos dizer assim, arte abstrata para você é a melhor coisa do mundo, a coisa mais linda desse mundo. Para uma outra pessoa que gosta de arte clássica, ela vai olhar arte abstrata e vai falar, velho, isso é feio, isso é horrível, não acho bonito. Mas para você vai ser a maior maravilha desse mundo. Né? Por quê? Porque depende do teu ponto, depende da tua escolha. Aquele quadro pode ter mexido contigo. Né? E para o outro não mexeu, porque para o outro que mexe com ele é uma representação mais bem feita da realidade, né? É uma projeção, é uma foto, sei lá, alguma coisa desse tipo. Né? Então a gente tem que estar entendendo isso e respeitar isso no outro. Tá? Isso é importante. Você só vai conseguir tratar, curar as pessoas, só vai conseguir, enfim, bons resultados como terapeuta se você entender essas interdependências. Né? Se você entender que o bom para você pode ser mal para o outro, né? Que uma erva que te fez bem pode não te fazer bem para o fulano. Né? Então isso é importante a gente estar sabendo. E, cara, isso funciona com tudo na medicina chinesa. Né? A gente tem essas interdependências entre as energéticas das plantas, dos alimentos. Né? Então você tem, por exemplo, uma canela que tem uma energética mais yang, mais quente. Você tem uma hortelã que tem uma energética mais fria, mais refrescante, e assim vai acontecendo, né? Assim vai se dando. Então, é importante a gente entender. E uma coisa que eu gosto, né? Uma música que é interessante vocês estarem sabendo, estarem escutando, é a música Certas Coisas, do Lulu Santos. Né, cara, eu não sou um fã gigantesco do Lulu Santos, não. Tem algumas músicas que eu acho bem interessantes, bem filosóficas, mas essa música fala sobre a interdependência do Yin e do Yang. Né? Então você só sabe o que é belo se você conhecer o feio, só sabe o que é bom se conhecer o mal, e por aí vai. Tá? Então isso é importante de entender sobre a interdependência, certo? Consumo mútuo, outra coisinha aí para a gente falar sobre essa mudança do Yin e do Yang. Né? Consumo mútuo, o que seria consumo mútuo? Um consome o outro, um é combustível para o outro, certo? Então,
água consome o fogo consome a lenha, né? A lenha, nesse caso, é yin, o fogo é yang, a água é yin, o fogo é yang, percebe? Então a gente tem que começar a perceber isso também, começar a entender isso também. Então essas energéticas yin e yang, elas vão ter um consumo mútuo, tranquilo? Elas vão se consumir, elas vão se... basicamente, isso acontece dentro do seu corpo também, né? Se você tem ácidos gástricos, que são extremamente yang, consomem alimentos que são matéria, que são yin, né? Então esse consumo é o consumo de yang, e a gente precisa disso para viver. Isso é essencial para a vida, né? Nosso corpo, que é yin, matéria, precisa de ATP. ATP, que é adenosina trifosfato, que é energético, né? Que dá energia para as células. Cara, isso é yang, né? Então a gente precisa dessa interação, desse consumo mútuo do yin e do yang para que exista vida, para que exista, né? Isso vai funcionar não só no nível corpo, não só no nível fisiológico, mas isso também vai funcionar no nível ideológico, isso também vai funcionar no nível filosófico, isso também vai funcionar no nível, enfim, religioso, né? Então você sempre vai querer ter uma ideia, né? Sempre vai ter uma ideia querendo consumir a outra. Isso vai acontecer, tá? Porque lembrando lá da oposição que a gente estava falando, a partir do momento em que você cria uma ideia, que você cria um pensamento, que você cria uma religião, o que for, você já criou o oposto a ela. Tá? Porque se você cria a existência, você cria a não existência. Tá? E a não existência a gente já sabe que é o oposto. Então sempre vai existir oposição, sempre vai existir um consumo mútuo. Tá bom? E aí é capaz de que a ideia oposta à tua queira consumir a tua ideia, queira acabar com ela. Isso vai acontecer o tempo todo, né? Isso vai acontecer no nível físico, isso vai acontecer em nível energético. Então, para o chinês, essa ideia do yin e do yang é uma regra meio que universal, essas 4 leis, né? São as 4 regras do universo, certo? E, de certa forma, não deixa de ser errado isso aqui. Você começa a perceber ao teu redor que isso acontece mesmo. Isso acontece o tempo todo. Lembrando que a gente não está estudando a religião, tá? A gente está estudando filosofia, pelo amor de Deus. Tá? Não estou indo contra a tua religião, né? Não é isso. A gente está querendo trazer para vocês um vislumbre do que é o pensamento oriental para melhor entender a terapêutica, né? Para melhor entender o funcionamento energético, e enfim, por aí vai. Certinho? Vamos lá. A outra regra é a intertransformação, né? Então, a intertransformação é basicamente o ápice de um gera o seu oposto. Tá? Então, o auge de um gera o oposto. Lembra bem disso. Tá? Então, o incêndio, quando chega no seu ápice, ele apaga. Porque ele não tem mais o que consumir. Então, ele apaga. O gelo, de tão frio que ele queima. Né? O dia, no seu ápice, que é o meio-dia, caminha para a noite. Então, chegou ao ápice do dia, que é o meio-dia, ele agora vai caminhar para o anoitecer. Então, o yang chegou indo caminhar para o yin. Né? O caos, no seu ápice, né, vai gerar ordem. E a ordem, no seu ápice, vai gerar o caos. Uma ideologia, o extremo de uma ideologia se assemelha ao seu oposto. Né? Então, a gente tem que começar a ver isso, cara. Isso é fantástico também. Então, isso também vai reger o nosso universo, também vai reger o nosso mundo. Né? Então, uma religião radical pode virar o oposto a ela, cara. Ela pode ir contra os próprios ideais dela. Isso acontece. Né? Seu ideal de vida, de tão certo que é, ou de tão correto e de tão extremo que ele pode ser, ele pode virar o oposto. Né? Então, dentro do pensamento chinês, o importante é a gente tentar manter esse equilíbrio das energias yin e yang. Né? Quanto melhor for o equilíbrio entre elas dentro do nosso corpo, mais saudável a gente é, tanto em nível emocional como em nível físico mesmo. Certinho? Então, deu para entender? Né? A gente falou sobre a intertransformação, consumo mútuo, interdependência, oposição. Tá? Essas são as leis aí do yin e do yang. E a gente pode jogar isso para tudo. Tá? A gente pode jogar isso para tudo. E a gente tem, inclusive, aplicações na própria medicina do yin e do yang. Então, vamos lá. O que é yin? Yin é inferior. O yin é a parte da frente. O yin é o interno do corpo. Né? O yin é da cintura para baixo. O medial aos membros. Né? O yin é o feminino, é a mulher.
O yin são os órgãos yins, né, que a gente pode falar em algum outro momento, a gente vai falar em algum outro momento, perdão. O sangue é yin, a nutrição é yin. Então, isso é yin. Já o yang é o superior, é a parte das costas, é o externo, é a cabeça, né, a parte superior, acima da cintura, né, é o homem, são os órgãos yang, é o qi, né, a proteção. Então, isso aí são as energéticas yang. E por aí vai. Aí a gente também tem água, né, como sendo o princípio yin, o frio, a palidez, né? A gente tem aí tudo para vocês estarem avaliando, né, que existem essas oposições, existem esses consumos mútuos, não é assim? Então, gente, isso aqui é fundamental para um bom entendimento, né, do que é essas energéticas yin e yang. E aí dentro do nosso corpo, a gente também vai ter essas energéticas yin e yang, a gente vai ter órgãos considerados yin e órgãos considerados yang. Né? Os órgãos yin são o zang. Né? O zang, esses órgãos yin, eles vão estocar no seu interior energia sutil, essencial, tá? Aquela energia mais suave possível, mais pura possível. Né? Eles são preenchidos por essa energética. Né? Então, que são o quê? Coração, pericárdio, baço pâncreas, né? Pulmão, rim e fígado. Certinho? Esses órgãos na medicina chinesa, eles são os mais importantes, inclusive. Né? Sem eles você não vive. E já os órgãos Fus, eles são órgãos ocos. Eles são órgãos vazios que abrigam em si energias impuras. Né? Que são o quê? Não propriamente impuras, tá, gente? Cuidado com essas palavras. Mas energias mais densas, certo? Então, esses órgãos vão estar aí relacionados com essas energias mais densas. Certinho? Esses órgãos, eles vão estar lidando com a energia material dos alimentos. Então, vocês vão ver que são o quê? Intestino delgado, triplo aquecedor. Triplo aquecedor são os aquecedores, né? Superior, médio e inferior, que são cavidades que abrigam os órgãos, inclusive. O estômago, né? O estômago lida com a energética dos alimentos, energética mais densa. O intestino grosso, a bexiga, a vesícula biliar, certo? Esses são os órgãos aí associando isso à saúde dentro da medicina chinesa. Certo, gente? Então, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre Tao, Yin e Yang. Né? Acho que qualquer dúvida vocês podem estar postando, vocês podem estar colocando aí pra gente sem problema nenhum. Tá? Eu fico à total disposição para vocês. Né? Provavelmente aí a gente vai estar conversando ainda mais sobre isso mais adiante, a gente vai estar falando mais sobre isso, tá? Porque é uma coisa constante. Na medicina chinesa a gente vai estar sempre falando sobre Tao, Yin Yang e por aí vai. Tá? Qualquer dúvida, então não se preocupe, só colocar lá pra gente, certinho? Então, beijo do mago.